que agora vai, só um minutinho. Foi. Bom dia. Nós agradecemos a presença de todos e todas e passo agora a palavra para o professor Renato Leão, coordenador da sessão. Bom dia. Obrigado, Gabriela. Essa é a primeira sessão do primeiro Diálogos PPU-UEM-UEL. Eu agradeço o convite para ser coordenador dessa sessão e parabenizo a comissão organizadora por esse evento, pela iniciativa de reunir os trabalhos e as produções do nosso corpo discente. Nessa sessão, nós teremos a apresentação de 4 trabalhos. Os 4 estão, de algum modo, vinculados à linha de pesquisa número 1, que trata de referências projetuais, história, modelos e ideias. Os trabalhos são Galerias Comerciais de Curitiba, um estudo tipológico, que será apresentado pela Mariana Steiner Guzmão. É um trabalho orientado pela professora Juliana Suzuki. Depois, nós vamos ouvir a Gabriela Bianchi Lanzetta, que vai falar da arquitetura residencial do escritório Karazawa, 1967-1990, ideias da Escola Paulista no interior do Estado. Esse trabalho foi orientado pelo professor Sidney Guadaim. Na sequência, a gente vai conhecer Casas Modernas em Curitiba, produção do escritório Forte Gandolfi na década de 60, um trabalho também orientado pela professora Juliana Suzuki, de autoria da Giovanna Ranzetti. E, por fim, o trabalho da Isabela Januário, Interface entre Metodologia de Projeto e História da Arquitetura, projetos curitibanos premiados na década de 70, que eu tenho a satisfação de orientar. Bom, as apresentações têm um tempo de 10 minutos e, como a Giovanna disse, na sequência a gente tem um tempo para conversa, comentários, perguntas, sugestões. Então, começamos com a Mariana. Seja bem-vinda, Mariana. O palco é seu. Olá, pessoal, bom dia. Queria, antes de começar a apresentação, dizer que eu estou me sentindo bastante honrada de ser a primeira a apresentar nesse evento tão importante, né, para o nosso programa. E também bastante desafiada, né, porque não vou ter muitos parâmetros, assim. Bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Alguém só confirma para mim se está tudo certo. Já estamos vendo. Beleza. Perfeito. Bem, como o professor Renato já falou, o título da minha pesquisa é As Galerias Comerciais de Curitiba, um estudo tipológico, e a minha orientadora é a professora Juliana Suzuki. O tipo galeria comercial surgiu em Paris no final do século XVIII, e foi muito desenvolvido ao longo de todo o século XIX nas principais cidades europeias. Ele está relacionado a um momento histórico de modernização das cidades e também das técnicas construtivas. E é fruto de um interesse do mercado imobiliário de monetizar solos baratos e ociosos de mão de quadra, porque as galerias interceptam as quadras, né, ligando pelo menos 2 espaços públicos, o que confere uma rota de atalho para os pedestres, né, já que são áreas exclusivas para os pedestres protegidos das intempéries. As galerias são uma forma de organização do comércio de varejo, e elas também podem funcionar como um sistema de acesso para os pavimentos superiores, porque muitas delas se encontram em edifícios mistos. E a característica que eu acho mais interessante das galerias é o uso público de propriedade privada, o que confere uma sensação de ambiguidade espacial nessa transição gradual entre a esfera pública e privada. No Brasil, o contexto socioeconômico para a utilização do tipo foi bastante posterior à experiência europeia, somente a partir do século XX, da década de 1930, que o tipo começou a ser usado em São Paulo, e a partir da experiência em São Paulo, ele foi também utilizado nas grandes cidades brasileiras. Além
Ele também está relacionado a momentos de modernização das cidades e de interesses do mercado imobiliário brasileiro, mas no Brasil também está relacionado aos processos de verticalização das áreas centrais brasileiras. E, assim, portanto, a maioria das galerias brasileiras se encontra no embasamento de edifícios de uso misto, mas diferente dos edifícios europeus, de vários pavimentos, né? Então, aqui no Brasil surgiu um novo enfoque e formato. Em Curitiba, atualmente, né, segundo o meu levantamento, existem 24 galerias na área central, que ainda são ativas em 2021. Isso é, né, ligam pelo menos 2 espaços públicos. A primeira galeria construída em Curitiba foi em 1940, mas o tipo parece ter sido redescoberto a partir da década de 50, e desde então a gente percebe uma produção relativamente contínua, né, ao longo das décadas até hoje. Nessa linha do tempo, eu também destaco as legislações municipais que tratam sobre as galerias, sendo as da década de 50 e da década de 60 mais relacionados à regulamentação da construção. E, a partir dos anos 90, surgiu 4 decretos de incentivo construtivo do tipo na área central, sendo o mais recente deste ano, de abril deste ano. O objetivo principal da minha pesquisa é ser um referencial projetual, numa escala mais geral, relacionada a essa ideia de uso público de propriedade privada, e assim, não apenas para a construção de galerias, mas também de edificações em que tem o objetivo de ter essa transição gradual entre o espaço público e privado. Numa escala local, a minha pesquisa é interessante justamente por conta do incentivo construtivo, que é muito recente. Para atingir esse objetivo, a metodologia que eu adotei é de estudo tipológico, que nada mais é do que um estudo de precedentes, né? O estudo tipológico visa comparar, analisar e classificar uma série de edificações análogas, ou seja, que contém uma certa estrutura básica, uma essência formal e ou funcional. Para que, né, isso aconteça, é necessário estabelecer critérios de identificação de quais são as principais características que agrupam esse conjunto de edifícios. O momento que eu estou na minha pesquisa é de análise dessas galerias, e que eu estou fazendo através de diagramas tipológicos, né, que são diagramas de análise que visam revelar a essência, né, desses edifícios. É uma análise através do desenho e de um processo de abstração, principalmente da leitura dos projetos dessas galerias que estão no acervo da Prefeitura Municipal de Curitiba. Eu estou trabalhando, no momento, com 6 categorias de diagramas. E em cada uma dessas categorias, eu trabalho com com as características principais que eu identifiquei ao longo da minha fundamentação teórica. Eu vou trazer um exemplo para vocês de como que eu estou trabalhando com esses diagramas, com a galeria que talvez, né, para as pessoas que não são de Curitiba, seja mais conhecida, que é a Rua 24 Horas. A primeira categoria de diagramas é de análise da galeria em relação à quadra urbana, para ver realmente como que ela rompe com a malha urbana existente. A segunda categoria é o programa, em que eu analiso a organização do comércio, também se a galeria é um sistema de acesso para outros pavimentos, se há algum tipo de portaria, porque para as galerias funcionarem bem, é melhor que não tenha nenhum tipo de obstáculo para as pessoas realmente passearem por elas, e também se há a presença de banheiros públicos, principalmente por conta da legislação local. A terceira categoria de diagramas é de acesso e circulações, em que a ideia é destacar quais espaços públicos que as galerias conectam, também como que é o desenvolvimento interno da galeria, e se há algum tipo de desnível, tanto no acesso quanto internamente.
A quarta categoria é de envolvimento com as bordas, né? Para as galerias serem realmente uma rota de atalho, elas não podem ser apenas uns corredores fechados, né? Elas precisam ser interessantes para as pessoas passarem ali. Então, as pessoas precisam relacionar, né, se relacionar com essas bordas. Em geral, são vitrines. A quinta categoria eu estou chamando de ordem geométrica. A ideia é ver aqui se duas características muito comuns nas galerias europeias acontecem nas galerias curitibanas, que é se há uma repetição dos módulos estruturais que gerariam, né, um ritmo ao caminhar e se há algum tipo de simetria no sentido longitudinal da galeria. E a sexta categoria é de dimensionamento, que a ideia é pegar dimensões gerais das galerias para comparar principalmente com a legislação local. Bem, os resultados e conclusões eu ainda vou desenvolver, mas a ideia é que, ao final da análise das galerias, eu consiga comparar essas análises e perceber se há mais de um subtipo na cidade e quais seriam esses subtipos. Também perceber se a legislação é determinante para a espacialidade dessas galerias ou não, e também se a gente pode relacionar a espacialidade com algum período histórico, se houve alguma evolução da espacialidade ou a produção é mais aleatória. Bem, é isso. Vou passar aqui rapidinho as minhas referências, mas já acabei a minha apresentação. Obrigado, Mariana. Antes de chamar a próxima apresentação, eu vou quebrar o protocolo para fazer um comentário muito breve. Mariana, eu conheci o seu trabalho na disciplina de seminários e eu preciso dizer a você que a sua pesquisa está muito mais consistente e robusta e eu estou impressionado com a sua fala. Parabéns. Obrigada, Renato. Obrigada. Bom, na sequência, Gabriela, eu passo a palavra a você. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Já estamos vendo. Pode começar, Gabriela. Espero que você estiver pronta. Gabs, o seu áudio está... Pronto? Pronto. Agora sim. Bom dia a todos aqui presentes. O meu nome é Gabriela, eu sou aluna do professor Sidney, né, de mestrado, e minha pesquisa ela tem o nome Arquitetura Residencial do Escritório Karazawa, de 1967 a 1990, ideias da Escola Paulista Brutalista no interior do estado. O Escritório Karazawa, ele tem um reconhecimento de seus pares, né, localmente, e devido ao centenário da cidade de Presidente Prudente, houve alguma produção que havia menção ao escritório. Contudo, nunca houve um estudo sistematizado que pudesse apresentar os projetos desse escritório. Portanto, o meu trabalho, ele se propõe, né, a apresentar 15 projetos residenciais entre os anos de 1967 a 1990 e investigar as características, né, dessa produção e identificar se há aproximações e distanciamento em relação a características da Escola Paulista Brutalista, que como eles são normalmente reconhecidos aqui, né, por pertencerem, por terem convivido com muitos arquitetos de grande renome que participaram, né, desse movimento da arquitetura nacional. Então, na minha revisão bibliográfica, eu procurei
né, entender, né, como foi a formação desses arquitetos que se deu na década de 60. O escritório ele é formado por 2 arquitetos, Fernando Karazawa, e ele se forma em 1967 e já começa a produzir, e Ana Maria Karazawa, né, eles são um casal, e eles se conheceram dentro da Faculdade Mackenzie, que foi onde eles se formaram, e ela se forma em 1970. Então, na primeira década de atuação desse escritório, eu procurei investigar principalmente a formação, né, desses arquitetos, que foi uma formação mais pragmática, né, eles estudaram na Mackenzie, mas eles tiveram muita convivência com vários arquitetos devido ao cenário, né, da época. O contexto da constituição do escritório, né, assim que a Ana Maria se forma, eles já começam a atuar juntos, né, como ambos arquitetos, mas desde a formatura do Fernando, o escritório já começa a funcionar e a Ana Maria já está participando, né, do escritório, dessa produção. E depois, na década de 1980, com a vinda desse casal para a cidade de Presidente Prudente, onde eles se estabelecem e se encontram atuando até os dias atuais. A minha metodologia, né, consistiu, além da reforma bibliográfica... Desculpa interromper, os slides não estão passando. Ah, não acredito. Pera lá. Eu estou passando aqui, os slides não estão passando. Vamos ver. Tá. Agora foi? Está carregando, só um minutinho. Tá. Sim, agora a gente está vendo o slide de metodologia. Isso. Eu vou botar aqui, então. Que foi a parte da introdução, né? Eu estou procurando investigar, e é o que eu acabei de falar. Na minha metodologia, eu pude, né, ter contato com os desenhos originais do escritório. Eles foram pré-selecionados pelos próprios arquitetos e passados para que eu pudesse coletar os dados. Eu também tive acesso a algumas fotos, né, alguns registros fotográficos que o escritório possui. E a partir desses dados, então, eu fiz o redesenho para poder sistematizar e analisar essas residências e encontrar quais são as como, né, que a arquitetura do escritório Karazawa se concebe, como ela é feita e em que pontos ela se aproxima, se distancia das características da Escola Paulista e também se há alguma diferença, né, entre a arquitetura produzida em São Paulo e no interior do estado. Na década de 1960, né, eu tenho só registro de uma casa, né, eu tive apenas uma casa, que é de Maria Aparecida Vulcano, que vem a ser a mãe da Ana Maria, né, vou passar rapidinho, porque são 15 casas. Mas a gente já consegue observar, né, as características dessa casa, que é a estrutura em concreto armado deixado à vista, né, a escada que se projeta para fora. Eles não utilizam muros, né, inicialmente. Na década de 70, eu pude ter acesso a 4 casas, que é a de Roberto Letaif, que é de 1974, em São Paulo. Hiroshi Nishigawa, 1976, também em São Paulo, e essa casa eu acabei descobrindo que ela foi demolida. Haruo Nozaki, 1977, também em São Paulo. E Roberto Chiesi, 1977, já em Presidente Prudente. Essa casa ela está no primeiro condomínio fechado da cidade, né? E foi um pedido de um colega de colégio, né? Do Fernando, que o Fernando ele nasceu em Álvares Machado, cidade vizinha a Presidente Prudente. E na década de 80, quando eles se mudam para cá, né, a produção ela acaba aumentando, a produção residencial local, que temos aí de início a residência dos próprios arquitetos, né, em 1981, Álvares Trigueta também em 1981, Edgar Castro em 1983, no mesmo condomínio residencial que a casa de Roberto Chiesi,
Yoshikuni Murakami, 1983, Augusto Karazawa, que é primo de Fernando, essa casa é em Presidente Venceslau, 1986, Presidente Bernardes, perdão. Paulo Cinquetti, 1986, em Oswaldo Cruz, também uma cidade aqui da região. Luiz Carlos Lourenço, 1986, no condomínio João Paulo II, que foi o segundo condomínio residencial fechado aqui na cidade. Joaquim Elcio, 1986, que é a casa vizinha de Luiz Carlos Lourenço. Jaime Gomes, 1987, e Raul Espera, 1988, que também está dentro do residencial João Paulo II. E a partir da análise dessas residências, eu pude coletar os dados e perceber, né, algumas características que perduram, realmente marcam as características do próprio escritório, como é o caso da modulação. Eles gostam muito de usar a modulação, Fernando e Ana Maria, por uma questão de racionalização da obra, né? O Fernando até fala que num módulo de 3 metros, cabe quase tudo de uma maneira boa, sem que haja um mau uso, ambientes muito grandes que fiquem perdidos, né? Ele até usou o termo numa palestra que ele deu, que ele não gosta de quarto, salão de festa. Então, ele fala que fica uma arquitetura racionalizada, ambientes racionalizados. E eu pude analisar, então, com os dados que eu levantei, o programa, implantação de projeto, composição formal, organização espacial e materiais empregados. No programa, eu pude perceber que o programa ele não muda muito, né, a parte residencial. O que começa a surgir mesmo é que em 1986 surgiu um novo ambiente, que até então eles não tinham, que era a sala de TV. O projeto, ele, independente do terreno, ele sempre segue a modulação que eles gostam de trabalhar, que eles estabelecem. Em relação à composição formal, na década de 1960 e 1970, é possível perceber que eles ainda estão experimentando um pouco, e quando eles acabam mudando para presente prudente, eles acabam consolidando a maneira como eles fazem a composição de suas residências. Na organização espacial, por uma preferência deles, eles gostam sempre de deixar as áreas sociais para o fundo, e isso se situa só em 2 casas, que é o caso da Casa Roberto Chesi e da Jaime Gomes. E os materiais empregados, tanto em São Paulo quanto aqui na região, em Presidente Prudente, eles acabam utilizando sempre os mesmos materiais, né, que é o concreto armado, deixado aparente. Aí tem algumas variações, eles gostam de deixar as paredes mais brancas inicialmente, depois eles começam a aplicar alguma cor. Em alguns projetos eles deixam o tijolo, né, de blocos à vista, em outras eles não aparecem, mas são materiais, uma paleta de materiais bem restrita e bem característica do escritório, que é possível perceber que eles usam. E aqui Deu certinho. Obrigado, Gabriela. A sua análise promete ser muito interessante, muito rica. Só pelos esquemas que você mostrou aqui, eu estou curioso para ver o final do trabalho. Ai. Bom, Giovana, sua vez de apresentar agora. Oi, professor. Porém, as de Curitiba. Beleza, bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês me falam se vocês estão vendo. Sim. Bom dia a todos. Eu sou a aluna Giovana Poloni Renzetti, orientada também, assim como a Mariana, pela professora Juliana Suzuki.
E eu defendi, o meu diálogo vai ser um pouco diferente, que eu defendi agora faz um mês já, e é interessante porque a Gabi está para defender, a Mari está no processo e a Isa está no doutorado. Então, a gente tem aqui todas as etapas do processo. Bom, eu sou ingressa pela UEL, a minha orientadora é colaboradora, mas ela é da UFPR, e participei do grupo de pesquisa da UEM, então fiz bem esse intercâmbio aí que o programa oferece. Bom, o título da minha pesquisa é Casas Modernas em Curitiba, a produção do escritório Forte Gandolfi na década de 1960. Aqui uma breve introdução. Essa pesquisa ela foi elaborada tendo em base a arquitetura do concreto aparente, realizada em São Paulo, comumente denominada de brutalista. Essa produção em São Paulo que gerou uma dispersão para outras regiões do Brasil, sendo Curitiba uma delas. Então, o trabalho focou nas manifestações em Curitiba, sobretudo, né, no escritório da produção do escritório Forte Gandolfi, da década de 1960. O escritório foi composto pelos arquitetos Luiz Forte Neto, José Maria Gandolfi, Roberto Gandolfi. O Luiz Forte Neto e o Roberto Gandolfi estão vivos até hoje, atuando na área, e o José Maria Gandolfi faleceu em maio deste ano. Bom, a elaboração da pesquisa visou contribuir com o pensamento histórico arquitetônico da arquitetura de Curitiba, por meio da análise das casas projetadas do escritório nos anos de 1960, sendo elas a José de Freitas Neto, Mário Petrelli, Augusto Heloína Prolich, Erlei Volpe Caiobá, Arthur Araújo, Guido Weber, Jacques de Tronenblat e Guido Weber Caiobá. São 6 casas em Curitiba e 2 casas em Caiobá. Só ressaltando que o período da pesquisa foi escolhido por ter sido a década de maior produção de casas do escritório, e também, logo em 72, o escritório já chegou ao fim. Bom, como objetivo, a pesquisa teve como objetivo principal identificar as ressonâncias da arquitetura paulista, somadas às especificidades do contexto local, do contexto curitibano, e projeto das residências do escritório na década de 1960. Como objetivo secundário, a pesquisa se baseou em realizar estudos de caso das casas e correlacionar atributos formais, estruturais e espaciais dos projetos em questão com obras de São Paulo do mesmo período, do fim da década de 50 e início da década de 60. Bom, em termos de revisão bibliográfica, o recorte temporal historiográfico da pesquisa se apoia no período de maior produção, no mesmo momento que São Paulo se destacava no panorama arquitetônico nacional, e a triagem das obras foi feita a partir do período abordado, tendo como enfoque principal os projetos nos quais o trio atuou, porque tiveram várias colaborações externas durante a atuação do escritório. Bom, falando um pouco do contexto histórico, a nova arquitetura realizada em São Paulo, a brutalista, ela se caracterizou pelo uso abundante de concreto armado, de forma bruta, e ela tomou forma entre o concurso de Brasília e seu estabelecimento como capital federal. Bom, para a realização da pesquisa, foi feita uma revisão sobre os preceitos projetuais da arquitetura paulista, e também sobre os contextos históricos e socioeconômicos de Curitiba, até a partir ali dos anos 50 até os anos 60, para desvendar como Curitiba se encontrava socialmente e culturalmente nesse período, que foi o período de migração dos arquitetos de São Paulo para Curitiba. Lembrando que todos os arquitetos se formaram no Mackenzie e se mudaram para Curitiba no início da década de 60. Posteriormente, aqui numa estruturação da dissertação, a gente consegue ver que, primeiramente, foi abordada a introdução e as partes mais técnicas, depois o capítulo 2 concentra na arquitetura nacional e nas ideias modernas, focando na síntese das artes, o capítulo 3 na produção de Curitiba e no contexto que estava acontecendo, em busca de uma capital moderna e os eventos rumos à modernização, e o capítulo 4 se concentrou na atuação do escritório Forte em Gandolfi,
com o instrumento da análise das casas, que foi feito, e com a análise das casas em si. Bom, aqui é uma imagem da arquitetura paulista do período, né, da arquitetura paulista brutalista, à esquerda, e à direita a gente consegue ver a exploração dos azulejos, tanto na arquitetura carioca, na arquitetura paulista, e por fim, nas manifestações artísticas em Curitiba. Bom, a metodologia do trabalho se apoiou em revisões historiográficas de diferentes contextos socioeconômicos e no estudo de caso, análise formal estrutural e espacial. Com procedimentos do trabalho, teve a revisão da bibliografia existente e a entrevista com o arquiteto Luiz Fortunato, devido à pandemia, estava um pouco restrito esse contato com os arquitetos e a manipulação de documentos originais. Bom, em relação aos resultados de discussão, aqui a gente consegue ver uma análise do tempo das linhas, uma análise das casas. O período de maior produção foi nos anos 64 e 65. A primeira casa projetada foi a José de Freitas Neto, e em 65, o último projeto que o trio atuou junto foi na residência Guido Weber Caiobá. Bom, falando um pouco sobre as casas, elas apresentam algumas similaridades entre si, que a pesquisa buscou investigar aproximações de distanciamentos com a arquitetura paulista e também aproximações de distanciamentos dos projetos entre si. Então, a gente consegue observar a extensão das vigas para além dos limites das empenas, o uso de concreto armado aparente, alguns barroquismos estruturais em gárgulas, caixas d'água, lanternins, o uso de madeira entrelaçada e também o uso de azulejos desenvolvidos pelos próprios arquitetos com uma característica fundamentalmente decorativa. Então, só falando um pouco sobre Curitiba e Caiobá, eles manteram a mesma forma de projetar e a mesma linha projetual, independente do contexto litorâneo e o contexto de Curitiba. Bom, aqui na conclusão, vocês conseguem observar alguns dos azulejos desenvolvidos pelos próprios arquitetos e algumas das gárgulas, como eu havia comentado sobre os barroquismos estruturais. Essa arte que eles desenvolveram foi uma mistura do abstracionismo com o figurativismo, surgindo uma manifestação estética própria do trio, uma mediação. Então, eles construíram uma identidade artística própria, cuja finalidade era o embelezamento da construção. A aproximação à arquitetura vigente paulista se dá no tipo de estrutura empregada, o concreto armado. O emprego da madeira nos projetos do escritório foi utilizado como recurso de acabamento não estrutural. A característica que converge entre todos os projetos são as vigas que se prolongam além dos limites das empenas. E a pesquisa teve como pontapé inicial essa aproximação entre a arquitetura paulista, do trio com a arquitetura paulista, mas foi desvendado no final até pela banca que eles construíram uma identidade arquitetônica própria e eles mais se distanciaram da arquitetura paulista e também do contexto curitibano, criando uma arquitetura, uma manifestação arquitetônica própria. Então, a pesquisa buscou contribuir para o conhecimento das residências modernas da década de 60 e também apoiar outras pesquisas de outras produções de alunos desses arquitetos que lecionaram no CAUFPR e nas outras universidades de Curitiba. Então, por fim, eles constituíram um receituário projetual próprio e foi concluído também que eles tiveram outras referências externas, internacionais, não só a paulista e não só o contexto curitibano. Aqui são minhas referências, e é isso. Obrigado, Giovana. Parabéns pela apresentação. Eu tive o prazer de fazer parte da banca da Giovana e eu aprendi muito com esse trabalho. Parabéns. Obrigada, professor. Bom, eu chamo agora a Isabela, que vai finalizar a bateria de apresentações.
e na sequência nós temos um tempo para que os diálogos aconteçam. Certo. Bom dia, meu nome é Isabela, eu sou orientada pelo professor Renato. Eu vou compartilhar minha apresentação. Vocês já estão vendo? Sim. Tá. Bom, vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. Tá. O slide está passando? Sim. Sim. Bom, essa apresentação, ela assume um outro título, interface entre metodologia de projeto e história da arquitetura, entendendo metodologia de projeto não necessariamente pelos aspectos quantitativos, mas qualitativos, que a gente pode investigar uma determinada prática de projeto ou ações projetuais, e história da arquitetura, mas eu poderia dizer também arquitetura moderna brasileira, né? Então, olhando especificamente para os projetos curitibanos premiados na década de 70, né? Por isso, história da arquitetura no sentido de voltar e olhar uma produção que ficou retida no passado, né? Essa não é o título da minha tese. Eu me propus nessa apresentação a explorar um dos tópicos que eu busco desenvolver na tese. Então, por isso, esse é o título o encaminhamento da apresentação. Essa pesquisa, ela se motiva a partir do interesse, né, de entender como que os arquitetos brasileiros estavam orientando as suas ações projetuais no momento de revisão da arquitetura moderna brasileira, né, entendendo, então, esse período como logo após a inauguração de Brasília, né, tomando como exemplo, ou tomando como ponto de partida, o que a Maria Alice Junqueira Bastos e a Ruth Zay vão dizer como Brasília como ponto de inflexão a partir de 1960. Então, a gente investiga para quais ideias, conceitos, modelos esses arquitetos estavam recorrendo, né? Essa é uma das questões. Por isso, a gente olha, então, para a atuação de um grupo de arquitetos e urbanistas reunidos em Curitiba na década de 70. Eu não vou listar todos, mas são em torno de 21 arquitetos e arquitetas que estavam produzindo na cidade nesse momento, e eles constituíram um acervo de 38 projetos premiados, não necessariamente em primeiro lugar, mas de qualquer sorte premiados, em concursos nacionais e internacionais de projeto. E até a minha pesquisa, então, ela se intitula Forma Complexa, Arquitetura Brasileira, Concepção Arquitetônica e os Projetos Premiados na década de 70, né? Porque busca, de uma certa forma, investigar, a partir do estudo do projeto, ou a partir do estudo do projeto, das formas dessa arquitetura, de uma certa forma, desmembrar esses projetos para entender como que eles foram pensados, né? Olhando especificamente para um ponto do processo de projeto, que seria a concepção arquitetônica. Eu me apoio numa ideia metodológica e crítica de projeto, proposta pela Marina Weissman em 93, que ela diz que a praxis subsidia uma reflexão, e a reflexão depois pode subsidiar uma determinada praxis projetual. Essa é a ideia. Então, olhar para essa praxis desse grupo de arquiteto, extrair reflexões dela e depois pensar que ela também pode subsidiar práticas projetuais, né? E, como eu disse, olhando especificamente para intenções que orientam projeto arquitetônico, né? E, por isso, um dos autores seria o Norbert Schulz, Intentions in Architecture. O tema, portanto, é a arquitetura de Curitiba, no contexto após Brasília, e também, né, olhando especificamente para uma sequência de vitórias em concursos de arquitetura. A pesquisa se apoia na década de 70, mas também recupera episódios que são precedentes projetuais importantes da década anterior, olhando especificamente para as experimentações projetuais, estruturais, de concepção e discursos arquitetônicos. O problema que a gente analisa é que já foi discutido na literatura que essas propostas
subsidiam uma determinada reflexão sobre transformação com relação à arquitetura e urbanismo modernista. Transformação no sentido de que está se despedindo de algo, né, de alguma maneira de fazer projeto, de alguma forma que foi hegemonicamente discutida, né. Alguns autores pontuaram essa produção de Curitiba como um dialeto paulista ou uma forma híbrida, né? Mas eles não explicaram necessariamente como se constitui essa forma híbrida, né? Sob o ponto de vista projetual. Então, assim, quais fatores estão sendo mesclados para que surja, então, uma forma híbrida, ou como eu tenho proposto, uma forma complexa, né? Então, por isso que a pesquisa vai olhar e vai discutir essa prática de projeto, essas ações que os arquitetos fizeram, essas forças que conduzem essas concepções projetuais. Então, é uma proposta de visualização de uma prática projetual de uma arquitetura brasileira na década de 70. A partir de uma seleção, né, de critérios e uma seleção de projetos, esse acervo que é maior, essa tese analisa 5 projetos, né? Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, proposto para Brasília em 73, fruto também, esse fruto de um concurso, mas que se desdobra numa encomenda que vai para o Rio de Janeiro. Então, esse banco, de fato, começa a ser construído em 74 no Rio de Janeiro, num outro terreno. O anexo para a Assembleia Legislativa, em Curitiba. A Sociedade Brasileira, uma proposta que foi desenvolvida para essa sede, né, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, né, uma sede dos pesquisadores em São Paulo, em 78, e o projeto proposto para uma sede estatal, que se chama Terra Foto, que não foi construída e foi projetada em 79. Essa apresentação, eu vou destacar algumas questões sobre esses 2 projetos, o primeiro e o último, e é a partir desses projetos, então, que eu assumo essa característica do estudo do projeto, que vai me proporcionar reflexões, e inclusive reflexões metodológicas do processo de projeto, né? E a ideia, então, é questionar esses projetos, né? No sentido, qual que foi o encargo, o que foi disponibilizado para que esses arquitetos projetassem, quais os precedentes projetuais para cada projeto, assumindo que esses precedentes são importantes, porque eles constituem um grupo, e esse grupo estava conectado em várias frentes. Os arquitetos, o que eles fizeram, mas também o que eles não fizeram, isso também me interessa. Existem revisões de solução, né, especialmente no caso no Banco para Brasília e Rio de Janeiro. Como que essas propostas foram avaliadas por membros externos, no caso, os jurados, né, desses concursos, e se existe ressonância, né, nessas avaliações em projetos posteriores, né? Então, essas são questões que eu faço para poder delinear essa prática de projeto. Bom, o projeto para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ele é um importante ponto de partida, porque ele reúne 3 escritórios, né? Ele reúne o escritório do Alfred Willer, do José Hermeto Palma Sanchoten e do Oscar Miller. Também ele reúne o escritório do João Ramalho Júnior e o Guilherme Oba, e o Leonardo Oba, e o Ariel Stelli e o Rubens Sanchoten, né? Essa reunião de 3 escritórios é muito significativa, porque a gente já começa a entender como que as ideias se disseminam entre esse grupo, né? Nessa proposta, a análise que a gente faz, a gente observa que existe, a partir dessa proposta de uma planta quadrada, né, exatamente quadrada, e que se altera módulos de 12,5 por 12,5, existe uma espécie de ação especulativa na composição desse projeto, né? Entendendo claramente esses arquitetos nesse projeto, especificamente para esse encargo, entenderam a arquitetura como forma, assumindo também a dupla função dessas estruturas que sustentam esse edifício, né? E que permitem, na concepção do projeto, que não necessariamente tivesse pilares na extremidade. Essa função seria por 4 circulações centrais e alguns tirantes nessa fachada, né, que assumem como se fossem elementos de composição, né? Então, uma das análises que a gente faz é como esses arquitetos interpretaram a possibilidade desse banco de ser uma espécie de monumento para essa área, assumindo, inclusive, referências da própria cidade de Brasília. Terra Foto foi proposto em 79 pelo escritório do Joel, do Oba e do Guilherme Zamoner, já
Em 79 já estava mais consolidado o escritório, mas chama atenção, nesse caso, como os arquitetos interpretaram o encargo, o programa. Foi proposto para eles um programa e eles fizeram uma interpretação desse programa, né? Isso a gente consegue extrair, esses dados a gente consegue sistematizar pelo acesso aos editais, pelo acesso aos projetos que foram enviados. Esse concurso foi organizado pelo IAB de São Paulo. Então, foi possível mapear todas essas propostas e entender que esses arquitetos fizeram uma interpretação própria desse programa, enquanto eles assumem agrupar a área social, a área administrativa e a área produtiva. E pensar essa distribuição do programa de forma menos autoritária, mas distribuída nesse território, avaliando as possibilidades desse projeto interagir com o contexto físico, de acomodar essas atividades, olhando para a especificidade dos usuários, e, dessa maneira, alcançar uma espécie de independência de formas e complexidade que, de certa forma, atinge uma complexidade projetual, né? Porque não se explica esse projeto de uma forma tão óbvia. Então, a ideia é que o estudo do projeto, então, possa subsidiar ideias do processo de projeto, né? No sentido de que esses projetos centralizam os espaços servidores, né, que acabam assumindo dupla função, estrutura e circulação. A gente observa que existe uma intenção de pensar a arquitetura como forma, então a monumentalidade a partir de elementos primários, quadrados, triângulos e ornamentos a partir da própria estrutura. Projetos que declaradamente olharam o contexto físico e cultural, né, tendo muitas vezes a própria cidade como um dado e referência para o projeto. E a gente observa também certas interpretações sobre esse programa, né? Então, por exemplo, a acomodação das atividades, a individualidade para cada atividade, que gera distorções e justaposições inesperadas, né? Então, a ideia é que esses dados subsidiam certas interpretações que são discutidas no campo do processo de projeto, né? Intenções e variáveis projetuais, fatores externos que também participam da concepção projetual, a bagagem dos projetistas e as suas referências como forças externas que passam a atuar na composição formal, né, desses projetos, a preferência dos usuários que foram fundamentais na revisão crítica de um pensamento modernista, como já se discutiu, né, com Tintin, por exemplo, e as avaliações externas que podem retroalimentar subsequentes decisões de projetos, né? Então, essa é a ideia. Então, esses conceitos discutidos sob o ponto de vista metodológico, desenvolvimento do projeto, que permitem analisar os resultados formais por meio das suas intenções, representações e contextos, né? E que contribui para o reconhecimento da força que esses projetos tiveram para questionar e revisar, talvez inconscientemente, certas maneiras de se fazer projeto, né? Então, a minha concepção é que essa parece ser uma das contribuições do estudo de projeto para discutir evoluções, revisões, transformações, etc., na arquitetura moderna brasileira após Brasília, né? E, no meu caso, a praxis, como que isso formula a praxis de um grupo de arquitetos atuantes na década de 70. Então, agradeço a CAPES pela bolsa, o grupo de pesquisa pelo apoio, e é isso. Obrigado, Isabela. Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer um comentário retrospectivo, colocando em perspectiva as 4 apresentações, para chamar a atenção de vocês que as 3 primeiras são pesquisas ligadas a uma dissertação e a última é uma pesquisa ligada a uma tese. Então, naturalmente, tem uma diferença na profundidade e na complexidade das pesquisas. É importante notar isso, não é demérito das primeiras, muito pelo contrário, é para dizer que são categorias diferentes. Muitas vezes a gente não sabe diferenciar uma dissertação de uma tese. Então, aqui dá para ver bem que assim, a dissertação explora um tema, a tese se aprofunda, questiona, enfrenta um problema e apresenta uma hipótese de solução. Bom, eu passo adiante abrindo a sessão dos diálogos e eu vou ser um tanto indelicado e eu vou passar à frente das pessoas que estão nos assistindo e ouvindo e vou propor alguns temas para discussão. Enquanto isso,
todo mundo pode ir se preparando para colocar perguntas no chat ou para fazer as questões orais. Mas eu queria começar falando das galerias em Curitiba. Me chamou muito a atenção agora, Mariana, o fato de que essas galerias proliferam no finalzinho dos anos 60 e no começo dos anos 70, exatamente no momento em que se falava de trazer o pedestre de volta para a cidade. E é quando é inaugurada a Rua 15 de Novembro, a Rua de Pedestres em Curitiba. Há algum contrassenso nisso ou essas coisas convergem? Eu queria te ouvir mais adiante. Depois eu vou comentar com a Gabriela, que me chamou a atenção na seleção muito rica de projetos que você tem. O fato de que, a partir dos projetos em Prudente, e isso já na década de 80, o telhado tem protagonismo. Isso é uma sintonia com o que está acontecendo naquela década, ou isso é distanciamento de São Paulo? Acho que a gente pode depois ouvir a Giovana, porque ela pode comentar coisas nesse tipo também. Me parece, não é, Giovana? Você comentou isso, que no seu trabalho tem mais uma independência formal do que uma filiação com o brutalismo. A gente também pode retomar esse tema. E, por fim, Isabela, acho que você pode comentar em perspectiva o trabalho da Giovana, da Gabriela. Eu sei que você discutiu muito com as duas, então queria ouvir vocês três juntas pela primeira vez. Bem, então, posso começar, então, com a primeira? Fica à vontade. Então, até a década de 70, todas as galerias que foram construídas aqui em Curitiba são de propriedade privada, né? Então, eu acredito que exista um movimento que aconteceu ao mesmo tempo, né? Tanto do interesse do mercado imobiliário, que talvez, às vezes, meio sem querer, gerou esse espaço muito para os pedestres, mas também um interesse, a partir da década de 70, do poder público, de ver o centro de Curitiba como um lugar de lazer, e assim um lugar para o pedestre. E é interessante que, nos anos 70, é quando tem a primeira galeria pública construída, né, pela prefeitura, justamente por uma consequência dessa ideia, né, do centro para os pedestres, porque eles fazem uma manobra de criar um anel viário para desviar o trânsito, né, de veículos da área central, e nesse momento, na verdade, eles acabam dividindo o centro histórico. Então, o Largo da Ordem fica dividido da Praça Tiradentes, da Catedral. E daí depois, né, os próprios técnicos da prefeitura percebem esse erro, né, de desconsiderar, né, o centro histórico da cidade, e é quando surge a Galeria Júlio Moreira, que é uma galeria, na verdade, subterrânea, e o objetivo é conectar, né, esses dois espaços históricos. E atualmente, na concepção, ela foi feita para abrigar lojas, mas atualmente é um espaço cultural, né? Então, é muito interessante, né, esse diálogo da prefeitura com a prefeitura mesmo e da prefeitura com o mercado imobiliário. Obrigado, Mariana. Bom, então, agora é minha vez, né? Respondendo ao professor Renato, sim, o protagonismo do telhado é algo muito perceptível nos projetos residenciais aqui da região, né? Aqui do interior. Enquanto eles estão em São Paulo, as casas projetadas para São Paulo, elas aparecem um pouco uma certa experimentação, né? Então, eles chegam a fazer a laje plana, né, impermeabilizada. A casa do Roberto Letaif, tem os planos inclinados já em São Paulo, e a do Haru Nozaki, isso,
que eles fazem, ele faz o sistema de abóbadas, né? Mas quando eles vêm aqui para o interior, as casas elas são predominantemente, né, com esses planos, esse jogo de planos dos telhados, eles acabam fazendo composição formal com os telhados, até para favorecer a questão do conforto ambiental, que é algo que eles falam muito, né? E em algumas residências, como a deles mesmo, eles fazem um híbrido. Então, tem uma parte que é uma laje plana, que ela acaba não aparecendo, né? E depois vem o telhado inclinado. Mas, pelo que eu percebo, é que aqueles são, até isso foi um tema, né, na matéria de seminário do professor Renato, porque aqui se fala muito que eles são discípulos do Artigas. Só que, principalmente agora, depois de sistematizar, fazer todo o estudo, na verdade, eles são um fruto, assim, de várias vertentes, várias coisas que convergem, né? Então, não é impreciso falar só do Artigas e relacionar só com Artigas. Mas o jogo de telhado, sim, é algo que ganha protagonismo aqui no interior e favorece muito os princípios projetuais que eles têm, né? E é isso. Faz parte da aclimatação deles aqui na cidade. Muito bom. Giovana? Renato, Oi. eu avisei o Renato, gente, avisei a Gabriela que eu precisava sair, que eu estou com um compromisso inadiável, então eu quero pedir desculpas, eu tenho que sair mesmo. Mas, Renato, você observou bem, viu? E a Gabriela fez um comentário, que isso é uma coisa que é intrigante, não intrigante, mas é um ponto interessante do trabalho, porque já tem uma casa em São Paulo, na capital, né, junto com as demais, com o telhado cerâmico, né? E essa mistura dos elementos de concreto. Então, esse é um ponto realmente que você observou bem e que faz parte de uma resposta que a Gabriela também está buscando aí. Mas parabéns a todos pelos trabalhos. Eu sinto muito que eu vou ter que sair nesse momento, gente. Obrigado, Sidney. Obrigado. Bom, pegando um pouco aí desse gancho da Gabi, sobre as diferentes diretrizes que convergem nos projetos, né? Eu acho que num primeiro momento a minha pesquisa ficou muito voltada para aproximar esses projetos curitibanos da arquitetura brutalista paulista, e no fim eu percebi que as transposições, assim, elas são muito mais abrangentes, elas envolvem o funcionalismo o wrightiniano, a arquitetura americana. Então, no fim, a gente percebe uma aproximação com o brutalismo paulista pelo uso do concreto, mas é uma convergência de características aí muito mais abrangentes do que apenas essa comunicação entre São Paulo e Curitiba. Então... Obrigado, Giovana. Bom, eu penso assim que vou um pouco além da Gabi e da Giovana. Eu quero pontuar que acho que o trabalho da Mariana me ajuda, inclusive, né, nos ajuda, né, no estudo, por exemplo, do projeto proposto para o Eurocursal, porque eles, nesse projeto, é um projeto começa a ser desenvolvido em 65, mas depois eles revisam a solução de 65 em 72, e eles trabalham justamente com a ideia das galerias, né? Então, assim, é um pensamento que me parecia vivo, assim, né, para os projetistas. Então, eles recuperam, e depois eles recuperam de novo, quando eles tiveram a oportunidade de projetar o BNDE, em 74, no Rio de Janeiro, que faz exatamente uma conexão entre um largo, né, uma área histórica e uma área nova, né? Então, cruza um território, né? Então, eles, me parece que era uma solução que, assim, eles recorriam a ela quando oportuno, né, diríamos assim. Eu acho que o trabalho da Gabriela e da Giovana já tem dados, né, para a gente discutir o quão complexo é essa... dizer, assim, né, a transposição de ideias ou como se formula projetualmente, assim, certas referências, né, porque não são tão óbvias, né, acho que o trabalho da Gabriela e da Giovana
revela isso, não são tão óbvias. Tem uma série de fatores, uma série de questões que são fundamentais assim para discutir o projeto, né? E é muito bom ver isso, porque assim a gente para de dizer assim, um projetista é tributário de outro, né? E quando a gente faz isso, a gente reduz muito a discussão do projeto arquitetônico, né? Fica muito simplista e não é assim. Isso que é interessante, né? Desfazer isso para a gente tentar entender conexões maiores, como que de fato os projetistas atuam, né? Porque não são tão não é tão simplório assim, né? Acho que é um pouco isso que eu tento fazer na minha tese, né? Então, assim, usar dados externos, usar dados que são dos próprios, que são dados contextuais, mas que são dados também, diríamos assim, que subsidiam o projeto, e tentar conectar esses dados para dizer, por isso ela é complexa, por isso ela é híbrida, e por isso não é tão simples explicar um processo de projeto, né? Acho que penso assim. Não sei se era isso que o professor Renato estava... Então, tá ótimo, a gente está conversando. Agora eu quero continuar ouvindo vocês, as perguntas que os nossos assistentes têm. Bom, já que ninguém se manifestou, eu vou perguntar. Eu posso depois? Posso me inscrever depois? Você primeiro, Juliana, por favor, você primeiro. Eu queria fazer um comentário geral, assim, sobre os projetos, né, e depois talvez emendar com a sua pergunta, Gabriela. Primeiro ressaltar aqui a riqueza da gente ter essa oportunidade de confrontar simultaneamente tantos projetos, né? E dizer que isso a gente tem que olhar o lado cheio do copo, né? Que é essa coisa do remoto, né? Eu acho que talvez no presencial a gente não tivesse a presença de todo mundo para poder fazer esse paralelo, né? Fica muito mais limitado. Então, a beleza da gente ter essa condição da gente perceber os paralelos e as proximidades de trabalhos que são diferentes, né? E eu quero ressaltar aqui essa virtude, né? E vida longa aos diálogos, hein? Agora eu acho que isso comprova que é um evento necessário, assim, que seja inclusive de organização do corpo discente, né? Porque isso ajuda muito quem está fazendo os trabalhos e pessoas que têm essa pretensão de estar aqui com a gente no nosso programa, né? Eu queria fazer aqui algumas colocações. O trabalho da Mariana, como o próprio Renato aponta, ele sofreu essa transformação ao longo desse processo. É um processo de amadurecimento importante, né, que vai acontecendo ao longo dessa vivência que ela tem no PPU, ao longo das disciplinas, né? Então, a importância de ter esse contato com outras ideias, outros professores, de ter esse contato com outras leituras. Veja que é um projeto que começa com uma base historiográfica, em função até do meu perfil, né? Eu sou historiadora, e aí, ao longo desse processo, é um processo que o projeto vai ganhando uma autonomia e tendo mais a cara de Mariana, porque a Mariana é uma projetista, né? E realmente, isso é muito importante, porque eu acho que é uma mediação entre um perfil do programa, uma característica da própria orientação, que vem do perfil do orientador, e também, sobretudo, do perfil da pesquisadora, ou do pesquisador, eventualmente, que está aqui nos assistindo, né? Ou seja, o que de melhor cada pesquisador, dentro do seu objeto de estudo, ele pode contribuir com o seu trabalho, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu fico muito feliz de ver que o trabalho da Mariana, sabe, assim, é um trabalho da Mariana no sentido de que ela está contribuindo com a expertise dela, né, que é uma projetista stricto sensu, né, acho que todo mundo sabe disso, a Mariana é uma projetista,
de um escritório que está assim, em franca ascensão, né, aqui em Curitiba e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, é o que a gente quer, né, que a gente possa trazer essas contribuições de diferentes entradas para o enriquecimento do trabalho dela, né. Então, eu estou bem feliz, assim, de perceber que o trabalho caminha pelas pernas da Mariana, né, assim, cada vez mais como uma pesquisadora, então estou aprendendo muito, 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 talvez mais do que ajudando, estou sendo ajudada, então nesse sentido eu estou bem contente. Sobre os três trabalhos, né, o da Giovana, que já está defendido, o da Gabriela, que está em vias de, e o da Isabela, que está em processo, eu acho que tem assim, pontos de contato, sabe, que eu estou enxergando que vocês vão marcar assim, separado, para trocar figurinhas, né, porque realmente eles têm pontos de convergência, são importantes. De uma maneira geral, eu diria, o da Giovana está defendido, mas assim, usando o trabalho da Giovana já defendido, eu acho, e o professor Renato foi banco e nos brindou assim, com um parecer riquíssimo, assim, foi uma sessão muito rica, né, Renato, da gente apontar certas situações que uma parte são um pouco da academia, né? Porque nós acadêmicos, ou a gente tende a fazer filiações diretas, assim, a gente quer buscar os DNAs das coisas, né? Então a gente relaciona. E essas pesquisas, e acaba virando uma verdade, né? E de repente essas pesquisas, elas mostram que os processos são muito mais complexos e muito menos diretos e muito mais prosaicos do que a gente está um pouco acostumado a escrever, né? Então, por exemplo, a gente está num processo de desmitificação, né, desses processos, e, por exemplo, dizer que essa afiliação paulista, ela talvez não seja assim tão forte e tão direta quanto a gente costumava afirmar, a gente tinha isso como verdade, é filiação paulista, filiação... E, de repente, as pesquisas estão andando e a gente está falando, nossa, talvez não seja isso, talvez esse seja uma entrada, mas não é a única entrada, sabe? Então, eu acho que o trabalho da Giovana, ele contribui um pouco para ajudar a gente a colocar essa reconstrução, essa revisão dessa historiografia da arquitetura no Paraná, e dizer que talvez isso não seja tão direto e tão simples assim, como a própria Isa falou, né? Não é tão simplista assim, né? Então, Gabriela, eu acho que, por exemplo, uma coisa que aconteceu no trabalho de Giovana, que eu acho que é uma coisa que você poderia, assim, como sugestão, pensar um pouco sobre, é que, às vezes, tem telhado ou tem essas características porque a cultura arquitetônica do lugar, porque o cliente quer. Simples, é prosaico. Por quê? Porque o cliente quer. Eu não gosto de laje plana, ponto. Não quero laje plana, sabe? Não tem problema nenhum nisso. Aliás, até é legal que isso seja apontado, sabe? Assim, porque a gente tende a academicizar os nossos objetos de estudo, e tem que ser, eu acho que isso é parte importante desse processo, mas a gente não pode desconsiderar essas entradas que são prosaicas mesmo, e que a própria a Isabela, ela fala assim, um pouco a gente tenta sistematizar aquilo que é o meio que insistematizável, que são as coisas meio inconscientes, que as pessoas fazem por as decisões de projeto, talvez os não acadêmicos não tenham essa intenção, assim, falando, não, agora eu vou fazer uma referência. Não é assim que funciona, né? E não tem problema nenhum que seja desta forma, né? Não há demérito nenhum disso. Agora, é nosso dever, como pesquisadores, explicar isso, sabe? Não academicizar, mas explicar que existem fatores que não são assim, sabe? Tão acadêmicos e tão racionais e tão conscientes, é parte de um processo, sabe? Então, é nosso dever
colocar isso na superfície, sabe? Na medida em que aquilo que é prosaico, aquilo que é uma decisão projetual, que provém de uma decisão de uma intermediação com o cliente, etc., etc., é muito importante. E não há demérito nenhum nisso, né? Então é isso, eu acho que vocês estão de parabéns, eu acho que o programa está de parabéns, o pessoal da organização está de parabéns pelo evento, eu acho que esses diálogos são diálogos mesmo, ou seja, todo mundo conversando aqui para contribuir com quem está fazendo as pesquisas, com quem deseja fazer as pesquisas, né? E é isso. Obrigada. Gabriela, eu vou só fazer um comentário ao que a Juliana disse e depois eu repasso para você. Juliana, eu concordo absolutamente com o que você disse, mas eu vou um pouco mais adiante, eu vou tentar usar um pouco mais. Eu penso que nessa generosidade do projetista para com o cliente que você está apontando, a gente pode já perceber uma passagem de um pensamento modernista para um pensamento pós-modernista. E eu acho que está na hora da gente começar a perceber que o pós-modernismo não é também aquele rótulo que já foi dado e que todo mundo rejeitava. Ele está muito mais entranhado nessas sutilezas, nessa questão de atender o outro, de pensar para quem a gente está fazendo. Eu acho que assim, a gente está começando a notar isso na maneira de se projetar. Acho que essa é uma contribuição importante desses trabalhos todos. Gabriela, com você. Não, foi muito rico ver, assim, para mim que está começando, ver os trabalhos, quem está fazendo agora, quem vai defender daqui a pouco, quem já defendeu, quem está no doutorado, então eu achei que foi muito rico. E eu gostaria de perguntar uma pergunta, assim, para quem está começando, eu gostaria de entender mais o processo de vocês, acho que contempla todas, como que foi conseguir esses materiais gráficos, os projetos, os cortes, entrar em contato com os escritórios, né, porque muitas coisas não tem na internet, né, você tem que correr atrás, em que momento da pesquisa foi isso também, eu fiquei me perguntando, mais ou menos para entender um pouco mais, fiquei curiosa. Eu passo a palavra primeiro a Mariana, depois na sequência, e com isso eu encerro as perguntas, porque já são 10 para as 10. Como vocês todas foram pontuais, eu também vou ser. Bem, Gabriela, eu comecei o mestrado ano passado, tive 2 semanas de aula e depois pandemia fechou tudo e confesso que esse momento de incerteza me deixou bastante aflita, né, era até algo que eu conversava bastante com a Juliana, né, como que eu vou fazer, como que eu vou, será que tem projetos, será que eu vou conseguir visitar as galerias, né, nesse momento? E assim, era algo que eu queria ter feito ano passado, sempre na esperança de que esse ano ficaria tudo melhor, né, e a gente está vendo que a pandemia, na verdade, está se estendendo mais, né, do que a gente imaginava no passado. Mas Curitiba tem o seu valor, assim, de que é bastante organizado aqui a documentação dos projetos, assim, então, os projetos das galerias privadas, a maioria deles eu consegui na própria prefeitura. Eles têm digitalizado, eles vêm num processo de digitalizar os projetos antigos. Então, através do sistema da prefeitura, eu consegui pegar o número dos alvarás de cada galeria e mandei para eles, e eles me mandaram por e-mail, que foi maravilhoso. Assim, nem todas as galerias eles têm, né, mas assim, eu ainda vou fazer esse processo de ver se eu vou, né, fazer o levantamento ou não, mas isso foi muito bom. Os projetos públicos, eles são acervo do IPUC, que não é digitalizado, mas eles têm os projetos físicos, né, e também eu pedi quase, pelo amor de Deus, para eles abrirem uma exceção para mim, e eles separaram para mim os projetos, e eu consegui ir lá, passar um dia no IPUC, tirar foto de tudo isso, para poder fazer os meus desenhos.
Eles até acharam que eu era de Londrina, porque eu falei que era da UEL, acho que eles ficaram com dó, achando que eu ia viajar. No final das contas, eles descobriram que eu sou de Curitiba e, na verdade, eu moro bem próximo do IPUC, assim. Mas foi isso, assim, na verdade, depois que eu consegui, né, todo esse acervo me deu um grande alívio, assim, que, né, eu finalmente ia poder continuar a pesquisa da forma que eu tinha imaginado, né, senão eu talvez tivesse que mudar muita coisa dela, assim. Obrigada. Gabi, você quer falar agora ou... Eu vou falar que eu acho que a minha situação foi um pouco diferente. No meu caso, eu comecei a coletar os materiais em 2019, e agora, parando para pensar, foi um baita golpe de sorte meu, porque no começo do ano passado, pandemia, enfim, e o casal Karazawa, assim, já tem uma certa idade avançada, então a gente passou por um momento muito grande de incerteza. Inclusive, eu gostaria de ter retornado no escritório, não consegui. Mas o movimento inicial foi ter uma carta de apresentação do meu projeto. Que, obviamente, né, quem está começando sabe que o projeto sofre correções, a gente vai ajustando, né, no andar da carruagem. Mas com um pedido formal, né, uma apresentação explicando o que eu ia fazer. Então, eles me cederam acesso. Obviamente, cada escritório, né, cada arquiteto vai funcionar de um jeito. No meu caso, eu só tive acesso uma vez a cada projeto. E eles guardam, eles são super sistemáticos, eles têm uma tabela que tem os tubos numerados. Então, cada dia que eu ia lá, né, eu ia às terças-feiras à tarde, eles abriam um projeto e eu registrava isso. Só que não teve uma... Eu não tirei, por exemplo, não teve um padrão, não eram só projetos de prefeitura, só projetos de detalhe. Então, cada projeto foi um tipo de coisa que tinha dentro do tubo e eu fui registrando. E também outro golpe de sorte que eu tive é que os arquitetos deram uma palestra em dezembro de 2019, que eles falaram bastante coisa, então eu consegui pegar bastante informação ali, porque, por exemplo, a entrevista eu não consegui fazer. E as fotos eles digitalizaram para mim. Eu fui solicitando, conforme eles iam achando no arquivo, eles me mandavam, mas basicamente é isso, se apresentar, né? Se for o caso de um escritório, com uma carta de apresentação, é importante que o orientador também esteja ali assinando essa carta, né? Uma folha timbrada, para dar um caráter mais formal mesmo, e, enfim, para dar seguimento ao estudo. Aí a gente coleta e vai. Gabriela, achei muito interessante a sua pergunta, porque os processos foram divergentes, né? E aqui a gente consegue explanar os diferentes caminhos que levaram aí para as pesquisas. A professora Juliana, ela sempre deixou bem claro que a gente tem que ressaltar no trabalho que foi um trabalho feito em meio a uma pandemia, porque daqui a alguns anos, quando esses trabalhos forem lidos, os leitores vão saber que foi um momento restrito, né? Então, ela sempre deixou muito claro isso, até na minha introdução e nas minhas conclusões, eu falei, diante do contexto pandêmico, tivemos algumas restrições. Para mim, foi um pouco mais complicado. Em 2019, sem a pandemia, eu tive o privilégio de fazer todas as disciplinas presenciais e já entrar um pouco em contato com os arquitetos, mas aí, bem no desenrolar da dissertação, aconteceu a pandemia, e eu acabei sendo impossibilitada de ter acesso aos projetos originais. Então, eu não tive, eles ficam com o arquiteto Fortunato, então eu não tive esse acesso aos projetos originais, eu usei de outros trabalhos, né, então, tipo, eu não fiz o redesenho, e eram 3 arquitetos, um estava muito recluso por conta da pandemia, como eles já são de idade mais avançada, ele estava bem preocupado, e também não quis fazer uma reunião remota, um dos arquitetos acabou falecendo em maio, e o Fortunato, ele se dispôs a conversar comigo, e foi uma conversa rápida, mas foi muito proveitosa,
eu tive acesso pela primeira vez com alguns projetos originais, mas foi bem no fim da pesquisa já. E em relação às casas, aí tinha outro problema, né? Porque eu moro em Maringá e os projetos estavam em Curitiba, então teve esse problema de deslocamento ainda e acentuado pela pandemia. Então, quando eu decidi ir a Curitiba, eu visitei todas as casas, fui a Caiobá, tirei fotos de todas as casas e fiz meu levantamento fotográfico. E, por fim, consegui a entrevista com o arquiteto Fortuneto, e foi isso que daí moldou o trabalho, mas com certeza tiveram limitações. Eu tinha interesse de ir na Biblioteca Pública do Paraná pesquisar mais documentos dessa época, ela está fechada, acho que está fechada até agora, né, Mariana? Não sei, e foi bem... Ela acabou de abrir para consulta do acervo. Então... E foi isso basicamente, assim, então foram caminhos diferentes, claro, com empecilhos, mas a gente conseguiu aí, com a ajuda da minha orientadora, ficou tudo mais tranquilo. Obrigado, Giovana. Juliana? Eu sei que tá rapidinho, a gente tá super em cima da hora, mas eu posso dar uma dica aqui. Eu sei que a gente tem público, né, que não está terminando, está fazendo ainda, que eu vou publicizar aquilo que eu já falei para a Giovana, que nesse contexto da pandemia, eu vou dar uma dica aqui para vocês fazerem entrevista. Eu tenho uma filha jornalista, né? Não sei se vocês sabem, é uma filha jornalista, que é o que o pessoal está fazendo, tá? Quem está com dificuldade, não dá para ir lá, aquelas coisas, tem gente que não gosta de fazer vídeo call, aquelas coisas todas. Eu tenho uma dica para vocês. Vocês perguntem se as pessoas, mandem as perguntas por WhatsApp. E aí a pessoa fala, não tenho tempo, fala, grava áudio. Aí as pessoas recebem as perguntas e respondem via áudio. E aí, no final, é muito mais rápido e funciona super bem, gente, tá? Não é como a gente gostaria de fazer e tal, mas é como os jornalistas estão fazendo atualmente. Então, eles mandam, por e-mail, tem gente que tem dificuldade, às vezes tem pessoas de idade que não gostam de escrever e-mail, que não olham e-mail, essa juventude nova também não abre e-mail, né, só abre o WhatsApp. Então, manda as perguntas por WhatsApp, e aí as pessoas que respondem podem fazer as respostas por áudio. E aí vocês, obviamente, depois, vocês transcrevem e mandam, evidentemente, editam, claro, né, e mandam para as pessoas poderem referendar isso, aprovarem a transcrição, tá bom? É só uma dica. É isso, obrigada. Valeu, obrigado, Juliana. Isabela? Então, Gabi, o meu processo... Gostei dessa dica da professora Juliana, que eu já me sinto meio jornalista, assim, né? Eu já tenho que entrar em contato, aí você se apresenta, né? Toda aquela coisa. Enfim, eu fico escutando esses podcasts, né, de jornalismo investigativo, eu fico me imaginando, assim, nesse mundo, quando eu tenho que fazer as entrevistas. O meu trabalho, na minha dissertação, eu estudei o escritório especificamente do Joel, do Oba e do Guilherme. Então, na minha dissertação, eu já fiz contato com eles e eles já tinham me passado algumas coisas. Então, na tese, eu faço contato agora com outros escritórios, eu tenho que ir em outras fontes, por exemplo, IAB, ou nos próprios edifícios, né? Então, no do BNDE, eles têm lá um acervo de projetos, eu uso o acervo deles, o do anexo também, e uma outra, como eu tive, diríamos assim, o privilégio de trabalhar num grupo de pesquisa com alunos de iniciação científica, que sou, assim, eternamente grata por esses alunos da graduação, eles foram incríveis. A gente trabalhou junto desde 2019, fazendo esse redesenho, mas o redesenho, então, usando esses materiais que eu consigo, e a gente vai fazendo esse redesenho, mas o redesenho, ele tem um objetivo, assim, né, no meu trabalho, que não é só redesenhar, né, não é só pegar esse material e redesenhar, mas diríamos assim, entender as partes desse projeto, né, pensar como o projetista, tentar pensar como ele pensou, pegar o projeto pronto e fazer o processo inverso, né? Esse foi o objetivo. Então, os alunos de iniciação científica, quando eles entram, né, no PIBIC, a gente já vai discutindo isso com eles. E a gente faz, então, esse processo inverso.
Então, por isso que a gente conseguiu, né, fazer esse redesenho, inclusive de desenhos que estavam publicados na revista Projeto. A gente conseguiu, eu consegui lá, né, na biblioteca da UEM tem um acervo da revista Projeto muito grande, ou na revista Acrópole também, que está tudo sistematizado no site da FAO. Então, assim, eu tive que fazer uma ginástica, assim, né, porque é uma rede de arquitetos muito grande. Então, assim, ir no escritório deles, enfim, buscar em diversas fontes para poder sistematizar e esses projetos, então, responder aquilo que eu gostaria que eles... que me interessa, né, na verdade. Acho que é isso. Obrigado, Isabela. Milena? Eu sei, Renato, que nós já estamos com tempo, mas eu queria só registrar duas questões. Primeiro, dar os parabéns para os alunos pela formatação desses diálogos acadêmicos, reforçar o que a Juliana falou, talvez esse meio remoto foi possível, e fico muito feliz, mesmo não sendo da linha 1, tá, gente? Nem arrisquei a fazer muitas perguntas, tem algumas, mas depois eu mando por e-mail aí para vocês, para os professores, e registrar também que a apresentação hoje deixa claro, eu acho que essa, sim, uma abordagem muito clara da linha 1 do nosso programa. Então, isso é muito bom, e ter esse espaço para confrontar até, né, fazer essas aderências que existem aí, principalmente da Giovana, da Gabriela, a Isa tentando entender tudo isso num olhar mais macro. Então, tudo isso é muito importante. Adorei também, Mariana, a questão das galerias, que aí tem, né, essa discussão mais urbana. Fiquei com uma dúvida, assim, enquanto análise formal, isso eu acho que o Renato e a Ju acho que podem falar, quando a gente analisa o tipo especificamente é a forma, não é? E as outras questões, programas, seriam os diagramas, assim, só para ter um pouco essa referência. Mas, de qualquer maneira, eu fico super feliz, dou os parabéns, realmente, pelo primeiro Diálogos Acadêmicos. E realmente virou um diálogo. Ju, Rê, tá? Meninas, vocês estão de parabéns. Obrigado, Milena. Obrigado. Bom, eu vou encerrar a sessão muito feliz, porque me parece que o nosso objetivo foi alcançado. Agradeço mais uma vez as apresentações, que foram brilhantes, e a organização do evento. E vou fazer um comentário final, que é o seguinte: 10 anos atrás, nós tínhamos uma preocupação bastante forte, que era montar um programa de pós-graduação onde não havia uma cultura acadêmico-científica. Nós teríamos que construir isso. E hoje, 10 anos depois, dá para a gente ver que nós já temos uma cultura acadêmica, nós sabemos como fazer, por onde fazer, como seguir adiante. E essa iniciativa de vocês, deste evento, é fundamental para que isso se mantenha. Então, agradeço imensamente e faço votos de que no ano que vem a gente possa ter uma segunda edição. Obrigado, bom sábado a todos, bom evento, até mais. Obrigada. Só queria falar palavrinhas finais em nome da organização, da comissão organizadora. Eu agradeço, né, a participação das apresentadoras por compartilharem suas pesquisas, os esforços, né, todos com os interessados, e a participação do professor Renato pela disponibilidade e interesse de coordenar a sessão. E pedimos a todos os apresentadores e apresentadoras que eles não deixem de enviar para o e-mail, né, do Diálogos, os resumos dentro do template que a gente enviou até o dia 24 de setembro. Pois eles irão compor os anais do evento, que serão disponibilizados no formato online em outubro. Convidamos a todos e todas para participar da sessão número 2, que acontecerá em seguida, às 10h30, coordenada pelo professor Jorge Daniel e pela monitora Carolina Fresati. Só queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada a todos.